Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Queridos, abramos nossas Bíblias, livro de Juízes. Juízes. Juízes, capítulo 16. Nós vamos analisar os versículos 22 a 31, mas eu vou ler apenas o versículo 22. E antes da leitura, eu quero orar. Vamos orar. Ó Deus majestoso, Deus triuno, Deus tremendo, Deus autoexistente. Tu és o Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Tu sim fazes o que queres e ninguém pode dizer por que fazes ou deixas de fazer. Mas nós somos criaturas finitas, limitadas, totalmente dependentes, seja para o respirar ou qualquer outra coisa. Então não temos autonomia, não temos independência, dependemos totalmente de Ti. E é nesse reconhecimento, Senhor, que rogamos a Tua bênção nesse instante em que vamos expor a Tua palavra. E Tu, do Teu alto e sublime trono, te dignes a abençoar o Teu povo, concedendo a graça a todos nós de estarmos despertos, animados, revigorados. Concede a graça, Senhor, de estarmos rejuvenescidos no nosso físico, no nosso espírito. E assim, Senhor, possamos aproveitar ao máximo tudo que Tu desejas falar a nós nesta noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A luz que completa, que voltou a brilhar, né? A luz chamada para brilhar, a luz que começou a se apagar, a luz que estava a ponto de apagar-se, a luz que se apagou e agora a luz que voltou a brilhar. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Meus irmãos, esta é a sexta e a última palestra sobre a vida de Sansão. A sua história mostra que desde o ventre da sua mãe, aliás, ela começa mostrando que desde o ventre da sua mãe, ele foi consagrado a Deus nos laços de uma aliança especial. Antes de seu nascimento, ele foi anunciado como o libertador de Israel. E para capacitá-la a cumprir sua grande e difícil missão, Deus o dotou de uma força sobrenatural. Porém, meus irmãos, assim que ele chegou à vida adulta, Sansão começou a mostrar uma inaptidão, né, por sua missão de libertador. Seu casamento com uma filisteia em Tímina foi um sinal claro, distinto, de como ele começou a render de forma degradante o seu ofício
deixando-se levar pela ilusão compulsiva do pecado. Em seus ataques aos filisteus, vemos muito mais um desejo de vingança pessoal do que esforços patrióticos para libertar seu país de um jugo estrangeiro degradante. Pior, Sansão fez uso de suas vitórias contra os filisteus para a autoglorificação, como se o próprio braço lhe tivesse concedido as vitórias. Sansão, de forma presunçosa, abusa dos dons recebidos de Deus. Mas é na dolorosa transação com Dalila que vemos principalmente o abuso presunçoso que Sansão faz de tudo o que Deus lhe agraciou. Esse comportamento precede a sua queda final. Nessa relação com Dalila, Sansão ultrapassou a linha que Deus havia demarcado como proibido ultrapassar. Ele vai até o ponto em que a sua sensualidade o conduz à destruição. É aí que o pequeno sol perde totalmente o brilho da sua luz. Sua força o tinha deixado e Deus o tinha deixado. E qual foi o resultado? O resultado está bem claro aí, no capítulo 16, versículo 21, que diz assim: quando sua força o deixou, quando Deus o deixou, veja o que aconteceu. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Neste versículo aqui, meus irmãos, a ironia chega ao limite. O homem que era governado pelos seus olhos e cujas ações eram determinadas pelo que era correto aos seus próprios olhos, se transforma num cego cujos olhos foram vazados. De uma hora para outra, uma vida de ir e vir, quando queria, se torna uma vida de escravidão e prisão. De uma hora para outra, uma pessoa que gastou sua vida insultando e humilhando os outros se torna objeto de humilhação. De uma hora para outra, uma pessoa com o chamado mais alto que alguém poderia ter, comissionado por Deus para libertar Israel, é jogado na posição inferior, mais inferior imaginável, moendo grãos para os inimigos na prisão. E aqui há uma justiça irônica no fato de Sansão moer grãos, uma vez que ele havia destruído uma parte tão considerável da colheita dos filisteus. A verdade é que Sansão agora, como a nação de Israel, está sem vitalidade, sem força, sem visão, sem liberdade, sem dignidade e sem Deus. O sol de Sansão se pôs. Mas tem sempre um mas na história de Deus. Mas, apesar do pôr do sol, existe a esperança de um novo dia. 2 coisas fazem com que a luz de Sansão volte a brilhar. Quais são elas? Primeira, Sansão se arrepende dos seus pecados. Isso está nos versículos 22 a 28. Essa é a primeira coisa que vai fazer com que a luz de Sansão volte a brilhar. Ele se arrepende dos seus pecados. Olhem para cá, irmãos, agora. Sansão abandonou sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Sansão a cumprir o seu chamado. Perceba como a misericórdia de Deus é grande para com Sansão.
O refrão de Sansão na tentação da Dalila, eu acho que vocês lembram que eu chamei bem a atenção aqui. O refrão na tentação daquele encontro ali com Dalila foi: se fizeres tal coisa, ele dizendo a Dalila, eu enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Esse era o desejo de Sansão, ser como qualquer outro homem. Mas Deus não permite que Sansão se torne como qualquer outro homem. Entenda, quando alguém fazia o voto voluntário de Nazireu, no final do tempo votado, por exemplo, eu votei para viver como Nazireu 2 anos. Passados esses 2 anos, o que acontecia? No final do tempo votado, o nazireu cortava o cabelo, significando que o período da consagração havia chegado ao final. Nesse caso, o cabelo era oferecido a Deus sobre o altar, conforme mostra Números 6, 18. Mas também o cabelo era cortado quando os termos do voto eram violados, quebrados, antes do tempo. Eu tenho um voto de 2 anos e quando chegou 1 ano de voto, eu quebrei. Também teria que cortar o cabelo. Nesse caso, o cabelo não era oferecido a Deus, porque foi um voto quebrado, mas cortado para que um novo começo possa ocorrer. Então, uma nova contagem começava. Zerava. Ele podia ter, no voto de 2 anos, ter 1 ano e 364 dias. Só faltava um dia. Se ele quebrasse o voto, aí ele cortava o cabelo e tudo começava do zero. Ele teria que agora manter mais 2 anos nessa consagração. Entendeu bem? Entendeu, né? Veja, no caso de Sansão, o seu voto não é voluntário e não é temporário. Não tem tempo, ele é vitalício e não é voluntário. Foi Deus que o designou como nazireu. Contudo, o narrador faz questão de mostrar que o cabelo cortado começa a crescer novamente aqui nesse texto que eu li, versículo 22. Aquele barbeiro que rapou o cabelo de Sansão, deixando ele careca, enquanto ele estava deitado no colo de Dalila, permitindo que os filisteus o prendessem, vazassem seus olhos, levasse ao cárcere e o colocasse como um animal, moendo grãos para os filisteus. Muito bem. Neste fato aqui, meus irmãos, que o narrador mostra, que o cabelo de Sansão começou a crescer. Aqui nós vemos a maravilha do evangelho. Imagine a cena. Enquanto Sansão está caminhando em torno do moinho, ali na sua prisão, na cidade de Gaza, ele podia sentir seu cabelo crescendo, todos os dias. Ele podia passar a mão e perceber que o cabelo estava crescendo a cada dia. Vejam o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo.
Se você faz uma leitura desatenta, você não vai ver nada de maravilhoso aqui, porque é algo muito natural. Se alguém rapou a cabeça, depois de um tempo, naturalmente o cabelo vai crescer. Mas eu vou ler de novo o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Preste atenção. A chave está na palavra começou. Em Juízes 13, 5, o anjo diz à mãe de Sansão: porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Em Juízes, capítulo 13, versículo 25, diz assim: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, começou a incitá-lo a empurrar Sansão para cumprir seu juizado em Manaé-Dan, entre Zorá e Estal. Mas em Juízes 16, 19, o tormento que Dalila impôs a Sansão foi apenas, aspas aí, o começo dos seus problemas. Agora, o texto de Juízes 16, 22, mostra que há um novo começo. Há um novo começo. O cabelo cresce, e para a pessoa cujo papel está ligado ao cabelo, esse crescimento traz esperança. E enquanto o cabelo crescia, Sansão estava recebendo um sinal visível do Evangelho de Deus para si e para o seu povo, anunciando-lhe que o seu ofício estava sendo restaurado e que sua vocação lhe seria restaurada. Isto é, veja a maravilha, Deus o está aceitando outra vez como nazireu. Senão não faria nem sentido o narrador mostrar que o cabelo dele estava crescendo. Mas lembre-se que tudo isso tem uma relação com o voto, com a quebra do voto, o que se fazia com o cabelo, quando se quebrava o voto, se cortava o cabelo e o voto recomeçava. Então, agora o voto está recomeçando. Deus está respondendo ao grande pecado de Sansão com grande misericórdia e graça. Ele está dando uma segunda chance a Sansão. O cabelo de Sansão, que crescia novamente, e a promessa divina de restauração e de vitória, o deixa como a fênix. Sansão está renascendo das cinzas e verá um novo dia. Vejam os versículos 23 a 27, Juízes 16. Agora, olhe para cá antes da leitura. Eu quero dar uma explicação. Nesses versículos, 23 a 27, a cena muda da prisão, porque o narrador está falando dele, rodeando ali, né? Moendo grãos, lá no moinho, lá no cárcere. E ele sai do cárcere, e agora a cena muda aqui. Já no versículo 23, a cena muda. Muda da prisão, em que Sansão, derrotado, está sendo humilhado. A cena muda para um palácio filisteu,
em que os governadores, os príncipes filisteus e as pessoas estavam reunidas para a celebração. Vejam, versículo 23. Entendeu bem como o narrador muda a cena? Estávamos vendo Sansão lá no cárcere, o seu cabelo crescendo, mas agora vem para um palácio onde os filisteus estão celebrando. Versículo 23. Então, preste atenção a essa figura aqui. Os príncipes dos filisteus, então eles continuam animados, alegres. Então está ali a confederação das cidades representadas por esses príncipes, né? Se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. Isto é, para festejarem a vitória concedida por Dagom. É um culto que eles estão fazendo de gratidão, em outras palavras. E diziam, os príncipes diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Versículo 24. Vendo o povo, sabendo que Sansão estava aprisionado também, né, louvavam ao seu Deus, porque diziam, agora é o povo, porque diziam, e vejam que o povo expressa o seu pensamento em relação a Sansão. Quer que o povo pensava em relação a Sansão. Diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Irmãos, quem devia entoar esta canção era o povo de Deus, mas ele está contente em viver com os filisteus, segundo as diretrizes dos filisteus. E vejam o versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão. Então, o povo, muito alegre, numa alegria extremada, exigiram o troféu que Dagom havia entregado nas mãos dele, nas mãos do povo. E mandam que Sansão venha da prisão para que preste bem essa expressão, nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Como era que Sansão divertia eles? Está ali o povo vendo aquele grande guerreiro, agora cego, tropeçando na escuridão. E o povo ria. Sansão divertia o povo. Sansão está sofrendo ali uma grande humilhação. Aí trouxeram Sansão do cárcere que os divertia. Na continuação diz, quando o fizeram estar em pé entre as colunas, levaram Sansão para as colunas principais do templo, as colunas de sustentação do templo. Havia 2 colunas principais de sustentação no templo. Levaram Sansão para próximo dessas colunas, porque ele ficava visível a todos. Está ali os pilares de sustentação no centro do prédio. Versículo 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, o guia, né? Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Isso é o que ele diz, mas os planos de Sansão são outros. Ele não vai declarar isso, lógico que ninguém ia deixar ele encostar naquelas colunas e apalpá-las.
Versículo 27. Escuta só essa cena. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto, na cobertura, uma área mais ou menos como essa, com a cobertura bem grande, havia 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Vocês percebem que esses versículos mostram a verdadeira natureza da batalha que se travava? Era uma batalha entre os deuses, uma batalha entre Jeová, o Deus de Israel, e Dagom, o Deus dos filisteus. E como eles possuíam a Sansão em suas mãos, acreditavam que possuíam também ao Deus de Sansão em suas mãos. Entende a lógica? O nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Sansão. O nosso Deus venceu o Deus de Sansão. O nosso Deus nos entregou Sansão em nossas mãos. Essa é a lógica deles. Porque na fraqueza de Sansão, Jeová aparecia como quem sem poder. Como sem poder. O povo filisteu louvava ao seu Deus, porque diziam, vou repetir aqui o versículo 24, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Vocês sabem que eles estão errados. Eles estavam errados, completamente errados. Foi Deus que entregou Sansão em suas mãos. Deus deixou que Sansão no templo de Dagom fosse tratado como bobo da corte, como um palhaço, divertindo os filisteus. Foi Deus que fez isso com Sansão. E agora Sansão ali está sendo conduzido, humilhado, indefeso, pelas mãos de um adolescente para divertir os filisteus naquele festival cultico. A imagem é patética. O herói está cego, aprisionado, ridicularizado e dependente de um adolescente. Observe o que é que realmente está em jogo aqui. Vou repetir. Observe o que é que realmente está em jogo. A carne de Sansão está sofrendo humilhação, sendo escarnecida, zombada e caçoada pelos filisteus, inclusive por seus príncipes. Todos os príncipes filisteus estavam ali. Aquela carne que Sansão nunca quis humilhá-la em prol da sua vocação, em prol do seu servir a Deus de forma consagrada, agora está sendo humilhada. Mas a humilhação de Sansão em sua carne é apenas um meio para zombarem e escarnecerem do Deus de Israel. O nome do Senhor estava sendo blasfemado entre os incrédulos, porque Sansão abandonou a sua vocação de ser santo. Agora Sansão está em pé, diante de 3.000 espectadores bêbados que estão zombando e gritando. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, olha, isso aqui é lindo. Pela primeira vez, Sansão se dirige a Deus usando o nome pactual Iavé. Peço-te que te lembres de mim
e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Perceba, isso aqui é maravilhoso. Diante de toda esta multidão e próximo das colunas principais que sustentavam este templo, Sansão faz uma oração. E eu gostaria de destacar a motivação da oração de Sansão. A motivação é o arrependimento de seus pecados. Aqui não é vingança pessoal. Aqui não é vingança pessoal. Ele está orando com o coração contrito e com o espírito quebrantado, pedindo a graça restauradora de Deus. Lembra-te de mim mais uma vez. Ele ora desta maneira, porque quando Deus se lembra, Deus age. Irmãos, é maravilhoso ver que Deus não guarda rancor contra as pessoas que se humilham e lhe pedem perdão por intermédio de Jesus Cristo. O santo e justo Deus escolheu perdoar e esquecer o pecado de Sansão. Então, ouça, isso também se aplica para você. Isso também se aplica para você. Não existe ninguém neste local, neste momento, que tenha pecado de forma tão horrenda e que tenha entregado seu chamamento para ser santo, a quem Deus não venha com o seu evangelho de perdão e lhe diga: você pode ser restaurado. Irmãos, quando há verdadeiro arrependimento, Deus leva o pecado de desobediência para tão longe quanto dista o Oriente do Ocidente. Que maravilha! Que maravilha! Deus responde ao pecado de desobediência com grande misericórdia. Como diz George Morrison, escuta isso. Isso aqui é lindo, fantástico. Olha o que George diz. Ele diz assim: a vida cristã vitoriosa é marcada por uma série de recomeços. Quando caímos, o inimigo quer que acreditemos que nossa vida de crente chegou ao fim e que não há mais esperança de recuperação. Mas nosso Deus é o Deus das segundas chances. Irmãos, muitas vezes, à semelhança de Sansão, colocamos os pés na estrada da desobediência. E depois procuramos abafar a voz que clama na nossa consciência. Mesmo diante das variadas providências divinas, endurecemos nosso coração. Deus, então, em sua disciplina restauradora, nos leva para, aspas, as celas de Gaza, para puxar o moinho dos incircuncisos de coração, onde vamos experimentar angústia e solidão infernal. Por algum tempo vamos andar por esta vida, nesta prisão, colhendo os espinhos dos espinheiros que plantamos. Porém, quando tudo parece perdido, quando não podemos descer mais do que já descemos, o Senhor intervém e nos traz para cima. Ele não nos esmaga com o peso de nossas falhas e culpas. Ele nos tira da nossa sepultura existencial da culpa e nos conduz ao arrependimento. E quando de fato nos arrependemos, Deus passa o sangue de Cristo sobre nossas consciências.
acabando com todas as lembranças condenatórias do passado. E assim podemos recomeçar numa vida de consagração a Deus. Então, ouça e fique maravilhado. Mais do que nos resgatar da sepultura existencial da culpa, Deus nos oferece mais uma oportunidade para exercer nosso ministério. Em casa, na igreja, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Ele vem e diz, comecemos novamente. É isso que ele está falando para você agora. Comecemos novamente. Que coisa maravilhosa. Deus nos chama de volta para começarmos de novo, justamente no ponto em que fracassamos. Assim como o filho pródigo recebeu uma nova chance de recomeçar. E onde foi que o filho pródigo recebeu uma nova chance de recomeçar? De recomeçar a vida na casa do Pai. Não foi em outro lugar. Foi na casa do Pai. Também Deus nos acolhe e nos abraça, mesmo depois das nossas vergonhosas quedas. Ele nos perdoa e nos restaura. Ele diz, vamos, comece de onde você fracassou. Não foi assim que Deus fez com Jonas? Quando ordenou que o peixe o lançasse em Nínive? Meu irmão, Deus está sempre pronto para recomeçar de onde você parou. Ele lhe oferece aceitação, baseado não no que você faz ou deixa de fazer, mas no que Cristo já fez por você. É uma aceitação que não pode ser obtida por seus méritos, nem perdida por seus erros. Isso é lindo demais. Nada nesse mundo pode lhe garantir tão completa aceitação e favor. Nada, nada, nada. E isso é o que faz com que a graça de Deus seja tão maravilhosa. Deus nunca desiste dos seus servos desobedientes. Nunca ele desiste. Duas coisas fazem com que a luz de Sansão volte a brilhar. Em primeiro lugar, Sansão se arrepende dos seus pecados. Em segundo e último lugar, Sansão se entrega a Deus como sacrifício. Versículos 23 a 31. Sansão se entrega a Deus como sacrifício. Irmãos, Deus é soberano e sempre cumpre seus propósitos. Como alguém disse, Deus pode dar um golpe certo com um pau torto. Deus pode dar um golpe certo com um pau torto. Sansão vai cumprir o chamado de uma vida consagrada, como designado por Deus. Aqui Deus está dando o golpe certo com um pau torto. Então Sansão vai cumprir o chamado de uma vida consagrada como designado por Deus desde o ventre de sua mãe. Não vai ser somente o seu cabelo, mas todo o Sansão que vai ser entregue a Deus como sacrifício. Então, quando você cumpria o voto, o cabelo era cortado, lançado ao altar, como um sacrifício agradável a Deus. Mas aqui não é apenas o cabelo de Sansão, é o Sansão como um todo que vai se oferecer a Deus como sacrifício. Sansão orou a Deus e disse, dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus.
Sansão pediu livramento, mais uma vez, para que pudesse finalmente aprender a lição da sua vocação. E que Deus lhe desse uma última oportunidade para colocar sua carne em submissão ao seu ofício, ao servir como libertador de Israel. E essa é a motivação da sua oração. Sansão está orando, pedindo que lhe seja restaurado o seu ofício e a sua vocação. E a resposta à sua oração vem nos versículos 29 a 31. Senhor, pelo menos essa vez, eu passei a vida inteira ignorando a minha vocação. Recebi tantas e tantas oportunidades. Nunca dei a mínima para isso. Mas agora, Senhor, só mais essa vez, dê-me a oportunidade de cumprir aquilo pelo qual eu fui chamado. Coisa linda, hein? Versículos 29 a 31. Quero sua atenção aí no texto. Veja. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas. De onde vem essa força sobrenatural? Do Espírito de Deus. Mais uma vez, o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Ele está restaurado no seu chamado, na sua vocação. E agora ele está se oferecendo como um sacrifício. E fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Até antes do seu arrependimento, até antes dessa consagração, ele sequer podia agora quebrar as algemas que o prendia, mas agora, de novo, ele tem uma força sobrenatural. Escuta só, inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estal, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Olha, irmãos, dá para ver um texto tão bonito como esses versículos. Aqui temos o ato final e oficial de Sansão como juiz. O único ato oficial de Sansão como juiz. E é também o ato final dele. Um ato só. Seu ato final como libertador. Seu ato final como salvador da igreja do Antigo Testamento. Deus ouviu a sua oração. E Sansão deslocou as colunas de suas bases, fazendo com que o templo desabasse sobre si e sobre todos aqueles que estavam lá dentro. É um caos. E no meio do caos sangrento, a carne de Sansão foi finalmente sacrificada. E esta é a questão. No sacrifício de sua carne, por razão de sua vocação,
o ofício de Sansão lhe é restaurado e Deus glorificado. Irmãos, quando Deus restaura, Ele nos usa poderosamente, mesmo depois da nossa maior derrota. Sansão não estava disposto, até antes disso, a renunciar nada dos seus desejos, dos seus prazeres, dos seus planos, dos seus propósitos. Mas agora ele se dispõe a sacrificar, a morrer, para cumprir o seu papel de libertador do povo de Israel. E Deus o restaurou, confirmou o seu ministério como juiz, libertador. E quando Deus restaura, Ele nos usa poderosamente, mesmo depois de nossa maior derrota. Eu quero que você note 3 coisas relevantes com relação a esta vitória de Sansão. 3 coisas relevantes com relação a esta vitória de Sansão. Presta atenção. Quero a sua atenção agora. Não olhe para a Bíblia, eu vou só citar porque eu já li o texto. Nos versículos 24 e 25, vemos a ocasião dessa vitória. Quando foi a ocasião da vitória de Sansão? Aquilo que demonstra exatamente o momento ou a ocasião, graça. Ela está sendo humilhada, ela está sendo zombada, ela está sendo escarnecida. É desse momento que vai surgir a sua vitória. Nos versículos 26 a 30, encontramos a maneira ou a forma desta vitória, que não é outra senão que a carne de Sansão é sacrificada. E finalmente, no versículo 31, vemos a prova desta vitória, no fato de que a carne de Sansão é septada. Assim, meus irmãos, a carne de Sansão é desgraçada, humilhada, né? Sacrificada e finalmente septada. Algumas pessoas qualificariam o que Sansão fez aqui como suicídio. Mas não foi um ato de suicídio. Porque as pessoas que cometem suicídio estão fugindo de seus chamamentos, fugindo de suas responsabilidades. Sansão está fazendo exatamente o oposto a isto. Ele passou a vida inteira fugindo do seu chamamento, fugindo das suas responsabilidades, mas aqui não. Ele não está tentando fugir de sua responsabilidade, mas sim cumprir o seu chamado, nem que seja, Senhor, uma vez na vida. Me dê, Senhor, só mais essa oportunidade, só mais essa. Ele está querendo servir verdadeiramente ao Senhor e ao seu povo, coisa que ele não havia feito até aquele instante. Aqui vemos que Sansão finalmente compreende o que significa ser nazireu. Ele compreende que ser nazireu é ser completamente separado, dedicado, consagrado para servir a Deus. Desta maneira, aprendemos que no sacrifício de sua carne, Sansão cumpriu o significado do seu chamado. Ele fez mais por Deus em sua morte do que em toda a sua vida. Na verdade, ele realiza mais em favor de Deus quando morto do que quando vivo. Mas agora presta atenção. Aonde foi que aconteceu isso? Em que cidade? Na cidade de Gaza. Essa Gaza que você ouve continuamente aí agora no noticiário. Na cidade de Gaza. Provavelmente
Os filisteus são os palestinos. São os palestinos. Há uma mistura hoje muito grande, mas são os palestinos. Preste atenção. A Gaza, a cidade de Gaza, está situada na estrada para o Calvário. A obediência de Sansão, nesse instante, ao seu chamamento, é uma sombra que antecipa a obediência de outro libertador, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que colocaria a sua carne a serviço de sua vocação e que sacrificaria a sua carne em favor do seu povo. Quando seus braços foram estendidos na cruz, como os de Sansão entre as duas colunas, Jesus deu um golpe final nas portas do inferno e pela morte aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, como diz Hebreus 2, 14 e 15. Nisto, Jesus excedeu Sansão, que somente morreu com os filisteus. Jesus excedeu Sansão porque Cristo ressuscitou novamente para triunfar sobre os seus inimigos. Qual é o significado disso para nós hoje? Essa é a pergunta. Vou repetir. Abra os olhos. Qual é o significado disso para nós hoje? Eu já disse que existe restauração para você e para o seu chamado. Avalie a sua vida. Você tem vivido como Deus lhe vocacionou? Sua luz tem brilhado nas trevas? Você tem tido disposição de sacrificar a sua carne? De renunciar? De se dedicar? De abrir mão dos seus planos, projetos, para viver os planos e projetos do Senhor? De abrir mão de estabelecer o seu próprio reino, para viver o reino do Senhor nesta terra? Eu já disse que há restauração para você. Você não pode mais continuar vivendo como Sansão. Não é sem razão que Deus lhe trouxe aqui. Deus tem um chamado especial para você, que você deixou de cumprir. Você se deixou seduzir por este mundo, por suas paixões. Mas eu quero te dizer, existe perdão para você hoje. A misericórdia de Deus é grande, o suficiente para cobrir os seus pecados. Ah, e os adolescentes que estão aqui? Qual é o chamado? Deus tem um chamado para vocês, o chamado de obedecer os seus pais, de viver em paz, harmonia com seus irmãos, de obedecer às autoridades estabelecidas, o chamado de falar de Cristo a outros da sua idade e até maior de idade do que você, se for o caso. A pergunta é: você tem cumprido o seu papel? Sua luz tem brilhado de forma que os homens veem as suas obras e glorificam a Deus? Você tem oportunidade de restauração hoje. Há perdão para você. Mas eu quero te dizer uma coisa. O caminho para a restauração é o sacrifício. É a morte de sua carne. Quanto tempo você perde nas redes sociais, podendo estar orando, lendo a palavra, conhecendo o Senhor numa intimidade muito mais profunda? Ao fazer isso, você está abrindo mão daquilo pelo qual foi vocacionado. E deve arrepender-se desse pecado agora.
Isso significa que você vai entregar completamente os desejos de sua velha natureza para o sacrifício. O caminho da restauração é o caminho do sacrifício. Não há outro jeito, não há outra maneira de você adentrar ao serviço de Deus que não seja através da morte para o pecado. Não uma só vez, mas todos os dias, uma vez após outra. O arrependimento deve ser o seu estilo de vida. Esta é a vida cristã normal. É a vida de morrer para o pecado e nascer de novo para uma vida ressurreta em Cristo Jesus. Portanto, coloque de lado tudo que desagrada a Deus e tenha uma vida comprometida com servir a Deus de forma consagrada. E não somente isso. Coloque também de lado seus desejos, seus prazeres, ainda que em si mesmos eles não sejam pecaminosos. Mas, se eles competem com os prazeres, com os desejos, com os planos de Deus, eles tornam-se pecaminosos. Deixe de lado isso e busque viver os desejos, os planos de Deus para a sua vida. Lembre-se que você é um nazireu, escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, para ser luz neste mundo. Isto é o Evangelho. Finalmente, meus irmãos, vemos que depois de tantas derrotas, Sansão terminou a sua vida como um homem vitorioso. Nós aprendemos que a prova desta vitória está no versículo 31. Para mim, é o máximo esse versículo, onde lemos que Sansão foi septado. Escuta só, olhe para cá. Durante a sua vida, Sansão foi um guerreiro solitário. Vimos aqui. Ele nunca liderou Israel na batalha, nunca atacou os filisteus em combate marcial, nunca experimentou uma vitória militar. Todas as suas realizações são pessoais, todas as vitórias são privadas. Em nenhum momento Sansão dispõe de um soldado israelita ao seu lado, e muito menos de um exército que ficasse na sua retaguarda. Sansão é um homem com um chamado mais sublime do que qualquer outro juiz. Mas ele passa a vida toda ocupado com o seu próprio objetivo. Ele estava isolado de seu próprio povo. Até a sua morte, ele estava sozinho. Mas em seu sepultamento, o Senhor dá a Sansão a graça da comunhão. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo demais, meus irmãos. A graça da comunhão com seu próprio povo. Note o seguinte: estando morto, como havia um bom relacionamento ali, nas relações filisteus israelitas, a sua família vem para tomar o seu corpo e para sepultá-lo. Não deixaram o seu corpo lá no local da sua morte, para ser comido pelos pássaros, nem para que ficasse sepultado sob as ruínas, junto com os filisteus. Ele passou a vida inteira com os filisteus, e de fato ele merecia ser sepultado junto com os filisteus. Mas Deus é gracioso. Faz com que a sua família venha, levaram o seu corpo para uma cova em comunhão com o restante do seu povo. Isso é lindo demais, meus irmãos. Sansão nunca quis ter comunhão com os irmãos, nunca quis ter comunhão com o povo. Mas Deus o chamou para esse propósito.
e na hora da sua morte, Deus faz com que ele tenha comunhão com o seu povo. Isso é maravilhoso, isso deixa a gente extasiado. Considerando que Sansão viveu e morreu sozinho, sua história termina não com sua morte, mas com seu retorno à família e ao seu povo. Eu vou ler outra vez o versículo 31, acompanhe agora. Então, seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estal, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Aqui ainda tem tanta coisa maravilhosa para a gente ver. Irmãos, a renúncia dos desejos carnais produz comunhão e humildade no meio do povo de Deus. Então, há muito crente que não quer essa comunhão, vive isolado do povo de Deus. Deus vai prostrá-lo, vai colocá-lo numa cama, vai levar a igreja para lá, e ele vai ter comunhão lá, com esses irmãos, bem próximo da sua morte. Agora eu quero que vocês vejam onde Sansão foi sepultado. Preste atenção. O texto nos diz que foi entre Zorá e Estal. Agora leia Juízes 13, 25 comigo. Juízes 13, 25 diz: E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé-Dan, entre Zorá e Estal. Na hora que ele chega adulto, e Deus diz, está na hora de você iniciar o seu ministério de libertador. Isso aconteceu aonde? Entre Zorá e Estal. Ele passa 20 anos, sem exercer aquilo pelo qual Deus o chamou. Ele morre, sua família vai buscá-lo e o enterra onde? Sansão foi enterrado no mesmo local onde no início de sua história o Espírito do Senhor o havia capacitado para que cumprisse a sua vocação. Então podemos ver que agora no seu sepultamento o Senhor lhe dá um sinal de sua vitória final na batalha proposta. Isso significa que a vida de Sansão termina com uma nota de triunfo. Isso é lindo. Veja bem, quando a gente lê o capítulo 15, o último versículo do capítulo 15, que é o 20, o texto diz assim: Sansão julgou a Israel no dia dos filisteus 20 anos. 20 anos que não valeram nada, porque não houve arrependimento, não havia renúncia, não havia sacrifício, não havia disposição de entrega e não havia o exercício da sua vocação como libertador. Mas agora, depois de sua morte, depois do arrependimento, depois de caracterizado o seu sacrifício, o sacrifício da sua carne, da sua entrega, da sua renúncia, da sua disposição em exercer o seu ministério, pelo menos num ato só. Aí quando termina o texto falando que Sansão foi sepultado, de novo o narrador repete: julgou ele a Israel 20 anos. Percebam, a sua renúncia validou a sua vocação. Um só ato. Veja como é preciosa a obediência ao Senhor.
Eis a razão, meus irmãos, porque se eu não te mostrasse isso, e você abrisse o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, e visse Sansão na galeria dos heróis da fé, você ia dizer, não, tudo que o pastor disse foi errado. Sansão está aqui na galeria dos heróis da fé, eu não entendo mais nada. Sabe por que ele está ali na galeria dos heróis da fé, junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Moisés, Jefté, Gideão e tantos outros? Porque sua renúncia validou sua vocação. Seu arrependimento e renúncia, oferecendo a sua vida para fazer a vontade de Deus. Morra eu com os filisteus. Senhor, minha vida está em tuas mãos. Eu agora estou disposto a morrer para fazer a tua vontade. Dê-me força só mais esta vez. Isso credencia a ser colocado no meio daqueles que foram fiéis a Deus. O mais interessante é que a vitória e a vida de Sansão é uma simbologia da vida do perfeito nazireu Cristo, que ofereceu a sua carne em serviço da sua vocação. Por isso, meu irmão, Cristo tem tudo o que você precisa para segui-lo até através da morte, rumo à ressurreição e glória. Não despreze o seu chamado, aspas aí, de nazireu, para viver uma vida consagrada, brilhando a sua luz entre as trevas da sua família, entre as trevas do seu ambiente de trabalho, entre as trevas desta sociedade. Não despreze o seu chamado. Esta é a hora de assumir um compromisso de servir a Deus. Você tem vivido uma vida cristã medíocre. Medíocre. Viva de forma consagrada. Renda-se. Humilhe-se. Não viva para si mesmo, mas viva para Deus. Diga: morra eu. Esse deve ser o seu apelo nesse instante. Senhor, morra eu. Peça a ajuda de Deus para cumprir aquilo pelo qual você foi chamado. Não queira ser como qualquer homem. Você não é como qualquer homem, você é chamado de forma especial. Você foi separado por Deus por um chamado especial, para ser santo e irrepreensível. Você não pode ser, aspas, igual a outros homens. Nem tampouco deve desejar isso. Você foi separado do mundo para fazer a vontade de Deus. Sua vocação é ser fiel a Deus. A luz deve brilhar neste mundo, de tal maneira que Deus seja glorificado com e na sua vida. A Deus toda a glória. Amém. Amém. Pastor Rogério, dá o prazer de vir fazer essa oração.